Graças a Deus, uma vez mais aqui estamos com ele programa Obreiros em Foco. E eu gostaria que você que neste momento se encontra desesperado, desesperada, você que neste momento se encontra com ele pensamento de desistir de lutar, eu gostaria de lhe dar uma sugerência. Não desista de lutar, não desista. Você deve seguir lutando. Desista de sofrer, desista de viver esta vida amargada, esta vida de tristeza que você está vivendo. Hasta porque Ele, Deus de los impossíveis, Ele pode transformar sua vida. Ele pode fazer com que tudo que você deseja se converta em realidade, porque está escrito que lo impossível de los homens é possível para Deus. E eu quero mostrar, já iniciando o programa Obreiros em Foco, um testemunho de uma pessoa que quando chegou à Igreja Universal, sua situação era um caso impossível, claro, impossível para os homens, mas não impossível para Deus. Mientras tanto, eu gostaria de deixar à sua disposição nosso WhatsApp, onde você pode enviar uma pergunta, você pode enviar uma orientação, você deseja uma orientação, você pode gravar um vídeo, você pode nos enviar e nós outros vamos lhe responder. E também por YouTube e Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Você poderá enviar seu nome, o nome de sua família, porque ao final do programa queremos fazer uma cadena de oração ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele bendiga sua vida, abra seus caminhos, para que Ele bendiga sua família e bendiga esta nação, que em realidade necessita tanto de oração, porque Equador necessita de oração, e através das orações, a mano de Deus ella hace milagros, ella bendice a vida de todas as pessoas. Acompanhe esta história, porque estamos vivendo 3 domingos de los impossíveis. Já houve 2 domingos e este domingo agora, dia 27, será o 3º domingo de los impossíveis. Preste muita atenção em esta história e já regressamos com todos vocês. Mi nombre es Eunice Tibaque. Yo tenía un problema que era imposible de resolver. Antes de llegar a la iglesia estaba desahuciada por los médicos. Yo sufría de asma crónica, respiraba por medio de 30 inhaladores diarios. Mi vida económica era terrible, aguantaba hambre, usaba la ropa rota, tenía una situación terrible. Aparte de eso, yo no podía conseguir trabajo porque si me salía un trabajo, duraba 8 días trabajando y me incapacitaban 2 meses. Entonces, ¿qué empresa quiere tener una persona así? Mi vida espiritual destruida. Yo sufría de tristeza, había mucha tristeza en mi vida. Yo siempre lloraba, vivía todo el tiempo deprimida. Por medio de una invitación, yo conocí la Iglesia Universal. Cuando llegué a la Iglesia Universal me enseñaron que había un Dios que para Él no era nada imposible. Yo empecé a luchar, a perseverar, a hacer cadenas, a participar en votos. A los 8 días de haber llegado a la iglesia, Dios me curó de esa asma. Y ya hace 19 años que yo no sufro de eso. Aparte de eso, llegué pagando arriendo, humillada. En todo lado lo humillaban a uno porque pues yo vivía sola con mi hija. Dios me dio mi apartamento. Ahora tengo mi apartamento propio. Tengo salud.
tengo mi vida bendecida en todos mis aspectos y lo más importante, tengo mi vida espiritual porque recibí el Espíritu Santo. Hoy en día ya no hay más tristeza en mí, no hay más, yo no lloro más, ya tengo el Espíritu Santo y Dios cambió totalmente mi vida. Para mí lo más importante es ser fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas, porque a través del diezmo y la ofrenda Dios cambió toda mi vida, totalmente mi vida, en todos mis aspectos. Yo le aconsejo a las personas que tienen un problema como el que yo tenía, que usen la fe, que para Dios no hay nada imposible, Dios todo lo puede. Bueno, regressamos com todos ustedes. Siga escrevendo através do WhatsApp, porque nós outros vamos lhe responder. Pero também envie seu nome e o nome de sua família ao final do programa. Vamos orar por todos. Prepare seu vaso com água, porque vamos apresentar a la Santíssima Trinidade. Esse testemunho que você acabou de acompanhar é a prova que o Deus de los impossíveis, ele não está morto, ele está vivo e ele pode converter esta situação que é impossível em possível. Por mais que você diga, pastor, será? Este será é uma dúvida, porque para Deus não existe nada impossível. Eu gostaria que você neste momento prestasse bastante atenção em esta outra história, porque de tempo em tempo nós outros temos um propósito extremamente espiritual na igreja, que é o ajuno de Daniel. Neste ajuno de Daniel, quedamos 21 dias aislado de programas de televisão, de ver novela, de películas, ou seja, nós outros quedamos aislados de tudo que pode impedir a uno de estar distraído. E nesses 21 dias, nos dedicamos à búsqueda do Espírito Santo. E eu gostaria que você mirasse a história desta pessoa, como era a vida desta pessoa sem o Espírito Santo. E como se encontra a vida desta pessoa depois que ela foi possuído por ele Espírito Santo, porque quando uma pessoa ela é possuída por ele Espírito Santo, aonde havia tristeza passa a ter alegria, aonde havia debilidade passa a ter força, aonde havia ele pensamento de eu não puedo, não é possível, hoje passa a ter ele pensamento de eu puedo, é possível, Deus é comigo. Preste muita atenção em esta história e já regressamos para nosso momento de la meditação e ele momento de la oração. Preste muita atenção. Mi nombre es Marlene García. Antes de conocer la iglesia, yo vivía muy triste, vivía deprimida, tenía muchos problemas con mi esposo, él tomaba mucho y eso me llevaba a una depresión que yo llegué y me tomé unas pastas para matarme, no quería seguir más mi vida. Mi esposo llegaba y nos golpeaba muchísimo, nos sacaba de la casa, un día nos pegó tanto y nos sacó que al otro día cuando llegamos él no se acordaba lo que nos había hecho y él no soportó y decidió abandonarnos y se fue. Para mí fue muy difícil porque tenía mis hijos pequeñitos y en la casa donde nosotros vivíamos no teníamos servicio de agua ni de luz. Nos tocaba ir a conseguirla como a un aljibe. Esa agua no era procesada, entonces mis hijos comenzaron a sufrir de los oídos, les salió hongos, les salía sarpullido. En la casa era llena de miseria, había ratas, había muchas moscas. Así fue como yo conocí la iglesia. Yo llegué un viernes en la mañana. Yo vi la programación de la televisión y el pastor que estaba hablando en esa pequeña programación, porque era como un subtítulos, y él me señalaba con el dedo, él me decía, usted que no duerme, usted que tiene problemas, usted que su esposo la golpea, usted que vive endeudada, usted que vive en la miseria, es para usted que yo quiero que venga y participe. Y ahí ese día para mí fue como el inicio
de mi nueva vida. El pastor comenzó a hablar del diezmo, yo seguí participando, seguí siendo diezmista, seguí siendo ofrendante, pero había algo en mi corazón que necesitaba, y ahí comenzó el pastor a explicar del Espíritu Santo. Yo comencé a seguir viniendo los miércoles, seguí viniendo los domingos, me hablaron del bautizo en las aguas. 20 días llevaba yo cuando me bauticé en las aguas. Para mí fue como nacer de nuevo, y ahí comencé a seguir viniendo. Al otro domingo, prácticamente en un mes, yo recibí el Espíritu Santo. Un domingo a las 7 de la mañana comencé a buscar, y cuando llené mi corazón, porque permanecía con un vacío, con un hueco en mi corazón, ese domingo salí llena y la certeza de que yo tenía el Espíritu Santo. Hoy en día estoy muy feliz, tengo el Espíritu Santo, que para mí es lo máximo, es como el amor de mi vida, es la fuerza, es el día de vivir, es todo para mí. Tengo a mi esposo convertido, tengo a mis hijos grandes con sus propios negocios profesionales y feliz. Tengo una casa, ya no vivo de favores, soy muy bendecida. Y hoy domingo, hace 25 años que yo hice este voto con Dios, hoy lo estoy renovando. Aquí está mi alianza para renovar mi nuevo voto con el Señor Jesucristo, porque con Él no estoy nunca más sola, usted tampoco va a estar sola. A partir de hoy siempre va a estar acompañada. Bueno, agora chegamos para nosso momento de meditação. E eu gostaria que você meditasse comigo este mensagem no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, estão excluídos de la vida de Deus por causa de la ignorância que há em ellos, por la dureza de su coração. Veja que a Bíblia mostra la puerta ou las puertas por donde el mal entra, que és os pensamentos, que és ele coração. Porque através dos pensamentos, se você permitir que os pensamentos quedem em sua cabeça, porque em nossa cabeça há venido pensamentos buenos e pensamentos malos. Los buenos es bueno conservar, los malos você deve, eu devo rechazar, porque através de los pensamentos ele mal começa a generar uma malícia, começa a ser uma morada, porque aí está escrito, coloque novamente em pantalla, veja, ellos tienen entenebrecido su entendimento. Ou seja, as tinieblas ha trabalhado em la cabeça de muitas pessoas, colocando pensamentos para que ella tenha malos olhos, para que ella seja maliciosa, para que ella sempre pense de maneira contrária à la vontade de Deus. E aí diz que por estar com os pensamentos entenebrecidos, eles estão excluídos da vida de Deus. Qual é a vida de Deus? A vida que agrada ao céu, a vida que agrada ao Espírito Santo. Se eu estou dominado pelos pensamentos, estou excluído, estou separado de tudo aquilo que agrada a Deus. E diz, por causa da ignorância que há em eles, por la dureza de su coração. Mire la outra puerta. La primeira puerta são os pensamentos. La segunda puerta são os sentimentos. Cuidado com os sentimentos, com algo que está lhe dominando sentimentalmente, porque quantas pessoas não vencem quando são sarandeados
porque são emotivos. E quando você é emotivo, você não pensa, você atua por uma emoção. E quando você se dá conta, aquela situação que poderia ser solucionada pela razão, ela foi, você colocou lá aquele sentimento e danha mais a situação. Por isso que sábado passado queimamos aquele papelito que você trajo, escrito os pensamentos e sentimentos que lhe sarandeava, foram queimados. E esta última e terceira vigília de la saranda, coloque lá a placa aí, por favor, será a terceira, aí está, a terceira e última vigília de la saranda. Obreiros, não venga sola. Obreira também, nenhum obreiro deve venir solo. Evangelizadores, colaboradores, membros, invitem uma pessoa. Será a terceira e última vigília que vai marcar a vida de todos. Você estuvo na primeira? Amém. Estuvo sábado passado, foi uma bendição. E a hora deve estar nesta terceira vigília. E quem não estuve na primeira, quem não estuve na segunda, deve estar nesta terceira vigília. Não permita que seus pensamentos estejam de tinieblas, mas que seus pensamentos estejam lleno de la luz, para que você pense de acordo que agrada a Deus. Pense nisso, porque todo isso pode bendecir sua vida em las horas de las pruebas, em las horas que você tenha que ser sarandeado. Como tenho dito, fomos sarandeados, estamos sendo sarandeados, seremos mais sarandeados, mas aqueles que os pensamentos e ele coração está sendo guiado por ele Espírito Santo, vence e és aprovado em todas as provas. Pense nisso. Senhor nosso Deus e nosso Padre, nós outros, por la fé em oração, estamos em Tu presença unidos em favor de toda esta multidão que nos escreveram por WhatsApp, que nos enviaram os nomes por Facebook e por YouTube, para orar, Senhor, em favor desta pessoa que está vivendo em agonia, que está vivendo uma vida desesperada, uma vida amargada. Meu Padre, eu oro por esta pessoa que necessita de uma resposta, que necessita a solução de um problema que lhe atormenta. Oro por tus servos que ha tenido suas batalhas particulares, suas batalhas personais, batalhas, meu Padre, em casa, batalha em la família, em el trabalho, em la vida sentimental, em la saúde. Ó Deus meu, Tu eres um Deus que responde, um Deus que não deixa tu pueblo sem uma resposta. Ó Deus de los impossíveis, visita a este país, bendiga a este país, arranca todo el mal, arranca todas as plagas e bendiga a casa, bendiga o hogar desta pessoa. Esta pessoa todos os dias não dorme sem antes participar desta oração. Meu Padre, eu lhe pido, consagre a este baço com água, e quando uno beba del água,
toda enfermidade, todo vírus, toda bactéria, toda força negativa, todo pensamento eu não puedo, seja echado fora. Espírito Santo, que esta pessoa que está apartada tenha força para regressar, tenha força para volver ao reino da luz, para que sua vida salga destas tinieblas. Mi Padre, eu declaro estas águas consagradas e bendecidas em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudar. Habrá un milagro dentro de mí y viene un río para dar mi vida, este río que fluye desde la cruz, que viene de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí y viene un río para dar mi vida, este río que fluye desde la cruz, que viene de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús mostró que es fuerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús mostró que es fuerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, yo te quiero servir. Úsame, yo soy tu imagen. Úsame, oh Hijo de David. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús mostró que es fuerte. Soy un milagro y estoy aquí. Bueno, este sábado, dia 26, será a terceira e última vigília de La Saranda. Se esforce para estar obreiros, colaboradores, membros, evangelizadores, grupo ROV, não venham solo. Tragam uma pessoa que necessita que o poder de Deus entre em la vida desta pessoa, com transmissão para todas as igrejas do país. Pero mientras não chega dia sábado, eu quero acordar que nós outros estamos realizando
la cadena de la Santíssima Trinidad, los dias martes, los dias viernes e los dias domingo. Martes, em nome de Deus Padre, a las 7, a las 10, a las 12 del meio-dia, 3 de la tarde e 7 de la noite, para aqueles que sofrem com problemas de enfermidades, para aqueles que se encontram desahuciados e creer que um milagre pode acontecer. Los dias viernes, los mesmos horários, para arrancar toda mala energia, para arrancar de sua vida você que é vítima de um dano espiritual, para você que sabe que algo negativo lhe acompanha, porque quando você dá um passo para adelante, você dá 10 passos para trás. Aí toda a condição de sua vida ir para adelante, mas você percebe que alguma coisa ha ralado você para trás. Você não é feliz em nada que você hace. E você quer que toda praga, de repente, echaram uma praga em você, disseram para você não é feliz comigo, não será feliz com nada, alguém lhe echou uma praga, e tu queres se ver livre deste mal. É o dia viernes, em nome de Deus Hijo, e dia domingo, em nome de Deus Espírito Santo. Estamos, minha amiga e meu amigo, orando por la família, buscando o Espírito Santo, meditando em la palavra de Deus, nos dias domingo, a las 6 de la manhã, 7 de la manhã, 8:30 de la manhã, 10 de la manhã, a las 12 del meio-dia, 3 de la tarde e la última, 5:30 de la tarde, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal, mais cerca a seu domicílio. Não vá se olvidar, por favor, lo melhor está por venir. Que Deus me los bendiga a todos, e amanhã volveremos com mais um programa Obreiros em Foco. Hasta mañana. Cuando nos casamos con el Señor Jesús, sucede una transformación en nuestro interior, y esta es exteriorizada en un comportamiento diferente al que teníamos. Con el Señor Jesús, aprendemos que debemos desechar lo que es malo y practicar lo que es bueno, amar los unos a los otros y tratar con respeto, trabajar con entusiasmo y servir a Dios con alegría, gratitud y temor. Aprendemos a ser constantes en las oraciones y propósitos y a bendecir a quienes nos persiguen y a tener el mismo cuidado con todos y no ser orgullosos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero muchos con el pasar del tiempo vuelven a los viejos hábitos y sin percibir colocan en riesgo el tesoro que conquistaron al conocer al Señor Jesús, la salvación. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Si usted percibe que las cosas seculares le atraen más que las espirituales, percibe que no era más la misma persona que era al conocer al Señor Jesús, que no es el mismo siervo, esposo, hijo o como Pedro, creyendo que podría soportar todo hasta la muerte por amor al Señor Jesús, pero su naturaleza humana lo estaba engañando. Es el momento de decir ¡basta! Asimismo, las emociones, circunstancias y fuerzas espirituales del mal intentan moverlo a usted del altar, de la obra de Dios.
Cada uno sabe su real estado espiritual y ministerial. Todos los obreros, colaboradores, CPO, evangelizadores, miembros de alguno de los grupos de la iglesia, deberán participar. Este sábado, 26 de septiembre, la tercera vigilia de la zaranda. Prepárese.